E aí, Big Geeks? Hoje eu estou trazendo aqui mais uma análise completa. Estou falando do Realme 7 Pro, smartphone que, assim como o seu irmão recém-lançado aqui no Brasil, o Realme 7 tradicional, são dois aparelhos que me surpreenderam bastante, dois smartphones muito bons, e gostei bastante aqui da minha primeira experiência com os smartphones da Realme. O Realme 7 Pro se destaca aqui por trazer uma tela Super AMOLED de 6,4 polegadas, com resolução Full HD Plus e também com os sensores digitais na tela. Vem equipado com o chipset Snapdragon 720G, traz 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, vem com uma bateria enorme de 4.500 mAh e vem com esse carregador parrudo aqui na caixa com potentes 65 watts. É atualmente o carregador mais potente em smartphones vendidos aqui no Brasil. Então, com todo esse conjunto aqui, temos um ótimo aparelho. Nesse vídeo você irá conhecer todos os detalhes do Realme 7 Pro, mas antes não esqueça de deixar seu like aqui embaixo e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e torne-se Big Geek você também. A proposta da Realme é trazer smartphones poderosos, com ótimas câmeras, bastante poder de processamento, baterias grandes e tudo isso com um preço bastante em conta, mas abrindo mão de alguns recursos, como por exemplo o acabamento. Apesar de serem muito bonitos, eles trazem um acabamento mais simples, com a tampa traseira e as bordas em plástico. É muito da estratégia da Xiaomi há alguns anos atrás, quando ela trazia ótimos smartphones, mas com algumas características mais simples e um preço mais competitivo. De certa forma, é o que está acontecendo aqui com o Realme 7 e também com o Realme 7 Pro. São aparelhos com um ótimo hardware e ainda assim oferecendo um preço bastante atraente. São aparelhos que vêm com um bom chipset. No caso aqui do Realme 7 Pro, ele traz o Snapdragon 720G, vem com 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, ou seja, um ótimo conjunto. E esse aparelho, ele foi lançado por R$ 2.800, mas hoje você já consegue encontrá-lo ali na faixa dos R$ 2.500, na versão nacional, vendida aqui com garantia, assistência técnica, e a versão importada está custando um pouquinho mais barato, mas a diferença é pequena, está saindo aí por volta de R$ 2.100. O Realme 7 Pro tem 8,7 mm e pesa 182 gramas. Não é um aparelho muito pesado, mas a bateria, apesar de ser grande, não chega à mesma capacidade do Realme 7. O Realme 7 tem 5.000 mAh e é um pouquinho menos aqui, 4.500 mAh no Realme 7 Pro. Aqui nessa moldura temos 4 câmeras traseiras, o sensor principal tem 64 megapixels e abertura de 1.8. Temos também uma lente ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2 e ângulo de visão de 119 graus e mais duas lentes de 2 megapixels com abertura de 2.4, uma utilizada para o modo macro e outra para detecção de profundidade. O Realme 7 Pro consegue gravar em até 4K 30 quadros por segundo ou em Full HD a 30 e 60 quadros com a câmera principal. Aqui no detalhe, de forma bem discreta, temos a câmera frontal de 32 megapixels com abertura de 2.5. Apesar da abertura ser um pouquinho pequena, é uma câmera excelente, até mesmo em ambientes com pouca luz, ela trouxe resultados muito bons. Mas o que eu mais curti são as fotos em ambientes com bastante luz, usando o modo HDR, ela realmente surpreendeu nesse modo, trazendo imagens com uma qualidade que me impressionou. Já que eu estou falando da câmera, vamos falar aqui um pouquinho mais dos sensores. Aqui temos o modo de fotografia, ele traz aqui opções de fotos, de vídeos também. Tem o modo noturno que você pode utilizar tanto para a lente ultra-wide, quanto para a principal, quanto para a frontal também. E um detalhe é que por trazer um sensor de 64 megapixels, o Realme 7 Pro traz um modo de zoom de 2 vezes e até de 5 vezes para a câmera principal. No caso do zoom de 2 vezes, a perda é mínima e o resultado costuma ser muito bom. Já no modo de zoom de 5 vezes, a gente percebe que a qualidade da imagem não fica muito boa. Mas o interessante é que dá para você usar o modo de zoom 2 vezes até mesmo no modo noite, e o resultado costuma ser muito bom. Algo onde esse aparelho mandou muito bem foi nas gravações. Ele consegue filmar em Full HD a 30 e 60 quadros, em 4K a 30 quadros por segundo com a câmera principal. Já a lente ultra-wide e a câmera frontal conseguem filmar no máximo em Full HD a 30 quadros por segundo. O interessante é que a estabilização de imagem para as gravações está muito boa. Inclusive o Realme 7 Pro traz aí um modo estável durante as gravações e traz um modo super estável também. Mas diria para vocês que eles nem são necessários, porque mesmo com o modo tradicional, o Realme 7 Pro já consegue oferecer uma excelente estabilização de imagem e que me impressionou bastante. Infelizmente não é possível alternar entre as lentes principal e ultra-wide durante a gravação, você precisa interromper para poder fazer a troca da lente.
Mas quando você está gravando com a lente principal, é possível utilizar o modo de zoom de 2 vezes e de 5 vezes, inclusive existe até um ícone para facilitar a troca aqui entre as lentes. Para gravações com a câmera principal, o Realme 7 Pro oferece também um modo noturno. Você clica aqui nas opções e ele te dá a possibilidade de você acionar aqui o modo noturno e acreditem, ele melhora a qualidade dos vídeos quando esse modo está ativado. Gera um pouquinho mais de ruído nas gravações, a gente percebe isso, mas a qualidade da filmagem também fica muito melhor do que quando está usando o modo principal sem essa função ativada. Sobre a qualidade de imagens, a câmera principal consegue entregar ótimos resultados em todas as situações, com muita ou pouca luz. Os modos de gravação também são muito bons. Já a lente ultra-wide, para fotos ela é muito boa em situações com bastante luz, mas com pouca luz ela fica deixando um pouquinho a desejar. Nas gravações acontece a mesma situação, só que os resultados à noite são bem piores do que quando você está gravando durante o dia com muita luz. E a câmera principal consegue entregar excelentes resultados também em ambientes com muita ou média luz, e em locais com pouca luz, ele cai um pouquinho a qualidade, mas também traz resultados bem legais. E eu estou deixando vários exemplos para vocês poderem conferir. A tela do Realme 7 Pro traz a tecnologia Super AMOLED, então tem excelentes ângulos de visão, né? Uma tela com uma qualidade muito boa. E ela tem 6,4 polegadas e resolução Full HD Plus 2400 por 1080 pixels com a proporção de 20:9. Então temos aqui um display excelente. Ele traz a taxa de atualização de 60 Hz, né? Não está no mesmo nível do Realme 7 tradicional nesse ponto, que vem com a taxa de atualização de 90 Hz, mas traz uma tela LCD com painel IPS. E o sensor de tais fica aqui na própria tela, né? E ele está com uma velocidade muito boa, só precisa ativar o display sempre para poder ativar aqui, ó, para poder usar o sensor de tais na tela. Então, ó, quando eu desbloqueio eu tenho que esperar um pouquinho até ativar a tela, mas ele está com uma boa velocidade. Em relação ao desbloqueio facial, só tem elogios. Ele está muito rápido e bastante preciso. Ó. Tem momentos que ele já vai direto para a tela inicial, nem chega a exibir a tela de bloqueio. Aqui para vocês conferirem a qualidade da tela, dá uma olhada só com o Realme 7 Pro exibindo vídeos. A qualidade está muito boa, os ângulos de visão também são muito bons. A câmera frontal, apesar de ter 32 megapixels, fica posicionada de forma bem discreta aqui no canto, né? Temos só um pouquinho mais de bordas na parte inferior, mas pelo menos está abaixo da média aí quando comparado com outros aparelhos. E vamos dar uma olhada também no áudio aqui do Realme 7 Pro. Ele vem com som estéreo, hein? O Galaxy Olha S20 só. FE, o Galaxy Note 20 Ultra, o Galaxy S20 Ultra também. Vou cobrir aqui o alto-falante de baixo. Da situação, fazer Ainda tem áudio aqui no alto-falante superior. A temperatura, né? Então muito bom isso, né? Aqui mostrando a interface do Realme 7 Pro, ele vem com o Android 10 e com a interface Realme UI. Mas, apesar de ser uma interface específica aqui para os smartphones da Realme, com algumas mudanças estéticas, ela não é muito diferente do Android padrão. Aqui mostrando a tela inicial, aqui as opções para adicionar widgets, né? Essa aqui é uma das diferenças maiores, a interface da Realme e o Android padrão, né? Porque a lista fica aqui embaixo. Aqui também tem efeitos para transição de tela, né? Que você pode escolher. Ele traz a gaveta de aplicativos, né? Olha só, aqui os aplicativos instalados no aparelho. Aqui mostrando a barra de notificações, que também traz atalho para funções, como por exemplo o modo escuro. Olha só, ele mostra até uma animaçãozinha aqui quando está alternando entre o tema padrão e o modo escuro. E reparem que a interface tem uma velocidade muito boa. É algo que eu curti bastante também nesse aparelho, a resposta aqui da interface. Ele para abrir os aplicativos, para executar, olha só, tá sempre com uma velocidade bem legal. Aqui mostrando também a multitarefa. Ele não traz muitos recursos para você acionar na multitarefa, traz, por exemplo, aqui o modo de tela dividida, mas nada muito diferente disso, né? Isso acontece porque ele traz um ótimo hardware. Ele vem equipado com o chipset Snapdragon 720G, que traz 8 núcleos da série Cryo 465 rodando até 2.3 GHz e GPU Adreno 618. O Realme 7 Pro também impressiona aqui na RAM e no armazenamento. Ele vem com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Então com esse hardware aqui pode esperar um ótimo desempenho em jogos e também rodando os aplicativos. A maioria deles você vai rodar com um nível de detalhes no médio e com uma ótima fluidez e dá até para arriscar alguns jogos com detalhes no alto e ainda assim mantendo um bom desempenho. Aqui no Antutu vocês estão vendo que o Realme 7 Pro fez 287.745 pontos e alcançou a temperatura máxima de 31,7 graus.
a bateria reduziu aqui em 2% durante o benchmark e as marcas são muito boas, né? O Realme 7 Pro conseguiu aí próximo dos 300 mil pontos no benchmark Antutu. E quanto à bateria, ela traz 4.500 mAh e ainda vem com esse carregador enorme aqui, o carregador Super Dart de 65 watts, que é o mais potente atualmente aí entre os smartphones vendidos no Brasil. Esse carregador consegue marcas impressionantes quando se fala em carregamento. Isso porque ele consegue carregar 42% da bateria do Realme 7 Pro em apenas 10 minutos. São 50% em apenas 12 minutos e, pasmem, ele consegue carregar 100% da bateria do Realme 7 Pro em apenas 34 minutos. É a melhor marca que eu já vi aqui durante testes de smartphones. E como vocês viram, o carregador é enorme, né? Realmente é bem parrudo e vale muito a pena aqui, porque traz uma carga bastante rápida para o Realme 7 Pro. Apesar de não trazer a mesma bateria, né, a mesma capacidade do Realme 7 tradicional, são 4.500 mAh do Realme 7 Pro contra 5.000 mAh do Realme 7 tradicional, ele ainda assim ofereceu boas marcas aqui durante os testes. Com brilho da tela em 45%, o Realme 7 Pro gastou 4% de bateria durante uma hora de ligação, 6% assistindo uma hora de vídeo no YouTube, 3% gravando um vídeo de 10 minutos com o app de câmera e navegar no GPS durante uma hora, gastou 7% de bateria no Realme 7 Pro. E o que garante uma autonomia entre um dia e um dia e meio aqui com o Realme 7 Pro longe da tomada. Dependendo do modo de uso, dá até para alcançar os 2 dias, mas eu acredito que o mais natural seja que ele fique sempre acima de um dia, alcançando até um dia e meio de uso sem precisar recarregar. E lembrando que basta 10 minutos de carga com o carregador Super Dart aqui de 65 watts para garantir 42% de bateria. Acredito que dificilmente você vai ter problemas de bateria com o Realme 7 Pro. Além desse carregador enorme, o Super Dart de 65 watts, na caixa do Realme 7 Pro ainda vem uma capinha, né? Tá aqui a capinha dele e vem uma película pré-aplicada ao aparelho. Então ele já traz película, já traz capinha, temos aqui um kit muito bom, só ficou faltando mesmo o fone de ouvido para deixar aqui a caixa do Realme 7 Pro completa, né? Mas os acessórios são bem legais, principalmente o carregador de 65 watts. Então temos aqui um ótimo conjunto com o Realme 7 Pro. O preço atual desse aparelho também está bem interessante, ele está bem competitivo, né? Custando aí na faixa dos R$ 2.500 por todo o conjunto que o Realme 7 Pro, eu acredito que atualmente seja uma ótima opção. E se você quiser pagar ainda menos, é possível você comprar a versão importada, que vai sair aí na faixa dos R$ 2.100, mas você perde, né, a garantia de 1 ano e também a assistência técnica, né? Pontos que você terá somente comprando a versão nacional. E uma das maiores curiosidades aqui do Realme 7 Pro é o fato de que um dos seus principais concorrentes acaba sendo o seu irmão aqui, o Realme 7 tradicional. Isso porque o Realme 7, apesar de teoricamente ser uma versão mais simples e com menos poder de processamento, ele vem equipado com o chipset Helio G95, que garante até uma performance um pouquinho superior ao Snapdragon 720G do Realme 7 Pro, traz uma bateria maior de 5.000 mAh e ainda vem com uma tela com taxa de atualização de 90 Hz, que apesar de ser um display LCD IPS, tem ótimos ângulos de visão e uma qualidade muito boa. Eu vou fazer um vídeo só para a gente falar mais das diferenças entre o Realme 7 e o Realme 7 Pro, né, para poder mostrar para vocês. Até mesmo visualmente os aparelhos são bastante parecidos. O Realme 7 tradicional vem com um carregador menor, né, mas ainda assim ele tem 35 watts e a versão nacional dele está com um ótimo preço, custando aí na faixa dos R$ 2.000. Então temos aqui duas excelentes opções de smartphones, né? Realme tá mandando muito bem, gostei muito dos smartphones que eu testei aqui da empresa e apesar da versão nacional ter chegado com um preço um pouquinho maior do que a gente esperava, no valor atual já estão bem mais interessantes e bem mais competitivos. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, torne-se Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!